eu me chamo Victor Barussi. E eu me chamo Felipe Magliarelli e no vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre Juizado Especial Cível, especificamente sobre uma pergunta que foi feita recentemente em nosso Instagram, que é: vale a pena advogar no JEC, principalmente no início de carreira? E bem, pessoal, falaremos um pouquinho sobre esse tema, daremos algumas dicas e também compartilharemos um pouquinho da nossa experiência. E bem, se você é novo no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. O intuito desse canal é compartilhar dicas, experiências, principalmente para os estudantes de direito e os advogados recém-formados. Bem, então vamos iniciar falando um pouquinho sobre o tema. Bom, primeiramente, para deixar claro, né, o juizado especial cível são para causas de menor complexidade, de até 40 salários mínimos. Porém, sem advogado é até 20 salários mínimos. E outra coisa, pessoal, nessa primeira fase, até a sentença, a pessoa, o autor, o consumidor, o que seja, ele pode ingressar no juizado, como ele comentou, com até 20 salários mínimos, sem advogado. E tem um detalhe: saiu a sentença, caso ele queira recorrer sobre essa sentença, aí sim será necessário um advogado para distribuir o recurso inominado. Então, na segunda instância do JEC, na turma recursal, sempre haverá necessidade de um advogado para acompanhar as partes. E também na audiência de instrução, né? Porém, é o advogado plantonista, geralmente do fórum, não é cobrado nada por isso, mas toda audiência de instrução também é acompanhada. E bem, pessoal, agora abordando um pouquinho mais para o lado dos advogados, principalmente para os advogados que perguntaram sobre isso para nós, vale a pena ajuizar uma ação no JEC no início de carreira? Nós achamos que sim, vale muito a pena, porque é aquilo, como o Victor comentou, são causas de menor complexidade. Eu acho que o ponto principal é que não há custas processuais e na primeira fase não há sucumbência. Então até afasta um pouco aquela insegurança de quem não tem muita prática, não tem muita experiência em processos, né, na prática advocatícia. Com certeza, né? Está iniciando, às vezes você não conhece o cliente, é uma indicação, ele te passa um caso que você não está muito seguro, você dá a opção para ele de entrar no juizado especial cível sem custo, e caso não tenha uma sentença favorável, não vai ter um custo a mais por causa disso. Eu vejo em muitas iniciais, no tópico dos pedidos, lá no finalzinho, requer o arbitramento de 20% de honorários sucumbenciais. Pessoal, não tem na primeira fase honorários de sucumbência. Isso vai dar aquela impressão, ou que você não entende muito o procedimento do juizado, ou que você está utilizando um modelo de peça. Então isso acaba, muitas das vezes, queimando um pouco a sua imagem, né? Sim, aí vem uma pergunta que também fizeram. Por que pedir justiça gratuita no juizado especial cível? Tem muita gente que pede. Tem muita gente que pede, não sabe. Isso. Aqui no escritório nós não temos esse costume de pedir na inicial, até porque não tem custas. Acontece o quê? Quando você chega na sentença, foi proferida a sentença, caso você queira recorrer dessa sentença com recurso inominado, é preciso recolher as custas. A título de exemplo, até mesmo o que ocorreu aqui em nosso escritório. Nós ingressamos com uma ação no JEC, saiu a sentença de improcedência. O que ocorreu? Nós distribuímos o recurso inominado, só que devido a essa situação, pandemia, a atual situação do cliente não permitia ele recolher essas custas para distribuição do recurso, nós, na própria petição do recurso inominado, nós pedimos justiça gratuita. Então, aquela petição básica, junto à declaração de hipossuficiência e tudo que você tiver comprovando que realmente a pessoa não tenha condições, ajuda. Nós já vimos caso que o juiz é diferente da vara comum. Caso você só junte a declaração e não comprove nada, tem alguns juízes que nós já vimos que pede para você comprovar ou juntar as custas recolhidas em 48 horas. Isso é um ponto
bem diferente da vara Sim, comum. Né? sim, você tem 48 horas, não importa se é sexta-feira, 6 horas da tarde. 48 horas. 48 então, nesse horas. ponto, por isso que a gente fala, sempre que você tiver toda a documentação, realmente a pessoa não houver condições, junte que vai direto. Nesse caso, nós conseguimos a justiça gratuita, o recurso subiu para turma recursal e conseguimos reverter a sentença. Concederam o provimento ao nosso recurso. Então, respondendo a essa pergunta, o porquê pedir justiça gratuita no JEC é referente a essas custas para recorrer. Um eventual recurso. Sim, porque o valor, acho que são 4% do valor da causa, é um pouco elevado dependendo do valor, então é interessante fazer esse pedido. Pois bem, vamos para outra pergunta. A sucumbência, quando recorre, quando faz o recurso inominado, há sucumbência? Sim, pessoal, na segunda fase, na segunda instância, na turma recursal, já tem sucumbência. Nós já tivemos caso que nós ganhamos a sentença, a primeira fase, a primeira instância, o réu recorreu e perdeu na segunda instância. E a título de exemplo normal, honorários aí do CPC, a turma recursal fixou os honorários em 10% sobre a causa. Certo? E também uma pergunta que, assim, geralmente o pessoal costuma perguntar bastante também é se vale a pena fazer esse recurso inominado. Geralmente, pessoal, nesse recurso inominado você tem a opção já de fazer a sustentação oral. E isso ajuda muito no seu processo. Sempre sai um despacho quando sobe o processo, sai uma publicação, despacho, perguntando se as partes têm interesse em fazer sustentação oral. E se eu não me engano, no finalzinho lá, é que depende muito de cada turma recursal, né? Em caso de omissão, será considerado como desinteresse. Sim. Mas então, essa parte da sustentação oral é interessante até, porque se você não concorda, você tem outra maneira de explicar para os juízes o que aconteceu no processo, então tem grande chance de reverter a sentença. É aquilo, né? Sustentação oral, às vezes você consegue bater em uma tecla ali, que a petição às vezes não consegue expressar o que realmente aconteceu, né? Em uma conversa fica tudo mais fácil, né, pessoal? Então tem esse ponto, dá sim para fazer a sustentação oral. E outra pergunta que fizeram para nós, existe prova pericial no JEC? Não existe, pessoal, prova pericial no JEC. Se for uma causa complexa, não entre no JEC. Se você souber que vai precisar de perito, não tente no JEC, vai ser tempo perdido. Justamente o JEC, como nós comentamos, é para ser um procedimento célere e de baixa complexidade. Às vezes, por exemplo, nesse período de pandemia, diversos foram os processos que nós distribuímos, o réu foi citado, apresentou contestação. Existem alguns juízes, claro, dependendo da complexidade do caso, que mandam fazer a réplica e outros que já julgam direto, já fazem a sentença. Então é um processo para ser. Você já tem uma ideia que vai necessitar de prova pericial, é vara comum, não tem por onde fugir. Sim. Então, pessoal, eu acho que resumidamente, quem pergunta se vale a pena advogar pelo menos no início de carreira no juizado especial civil, eu diria que sim. Há muita probabilidade de acordo mais rápido. Falando em acordo, sempre que você protocolar uma petição, deixe no rodapé, em algum cantinho, o seu e-mail para contato e um telefone, porque existem diversas empresas que entram em contato por e-mail oferecendo uma proposta de acordo. E se você não mencionar nada, às vezes pode perder uma oportunidade. Isso, né? Acontece muito em direito do consumidor, que é o principal, eu acho, do juizado especial. O único assunto que eu não vejo muito isso acontecer é quando a ação é movida contra alguma instituição bancária. Sim. Geralmente os bancos apresentam defesa, recorrem eles levam até o final, eles não fazem acordo, mas é banco. Geralmente as empresas oferecem proposta de acordo e assim, é uma boa opção para ter um giro de caixa mais rápido. Nós costumamos dizer aqui no escritório que os processos nos juizados especiais são como uma poupança para nós. É um processo rápido, também que você não vai receber lá um valor muito elevado, dependendo aí como você cobrar do seu cliente, seja um valor fixo ou ad êxito.
Existem processos que não vale a pena cobrar um valor fixo, é melhor você cobrar ali 20%, 30% no final da causa. E dessa maneira você acaba recebendo, né? Começa a pingar uns honorários aqui, outro ali, dependendo da quantidade de processos que estiver tramitando aí sob o seu comando. Às vezes pode cair 2, 3, 5, 10, 30 de uma vez. Então tem esse ponto aí. E tem mais uma aqui, dá para ganhar dinheiro com os processos no Jack? Com certeza, até mais rápido do que na justiça comum. É lógico que o valor pode não ser o mesmo, né? Um valor mais baixo, mas é igual você falou agora, vai pingando, às vezes pode cair 5 num mês, às vezes pode cair 1, mas no outro mês cai 10. Depende do seu fluxo de processos que tem. É aquilo, você vai ganhar na quantidade. Quanto mais processos tramitando, mais chances de ganhar valores elevados. É só fazer uma conta básica. Geralmente o processo de consumidores, danos morais, o pessoal cobra 30% sobre o êxito. A média de danos morais fixados aqui na nossa comarca é 3 mil reais. Então coloca 30% de 3 mil reais vai dar 900 reais. Então façam uma conta básica. Se, por exemplo, você vence 7 processos, 30% nessa média aí, vai dar 900 vezes 7, 6.300 mais ou menos, né? Sim, e é interessante, né? Porque são processos mais fáceis, que você não precisa ficar quebrando muito a cabeça para fazer, e vai pingando um pouco por mês. É aquilo que nós sempre falamos, inclusive para alguns amigos. É melhor você começar de alguma maneira do que esperar cair no seu colo aquele processo perfeito, né? Exatamente. E outra, você pega experiência também, né? Você vai aprender a fazer audiências, tanto de conciliação quanto de instrução, recurso. É interessante, né? Para começar e depois também. E talvez esse mesmo cliente que você fez o serviço reverta para um caso mais complexo. Ele sempre vai ter o seu contato ali salvo com ele. Se ele precisar de você, com certeza ele vai ligar para você. Isso que é o legal, de ir conhecendo pessoas assim. Então é isso, pessoal. Essas foram as perguntas e os temas abordados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, mandem mensagem no Instagram, no próprio YouTube, aqui nos comentários, ou até mesmo por e-mail, que sempre que nós conseguirmos reunir uma quantidade de perguntas sobre um tema específico, nós gravaremos em vídeo para ficar mais fácil, né? Esse bate-papo mais contraído, nada muito formal. Eu acho que acaba ajudando muitas pessoas que têm essas dúvidas, principalmente aquelas que não têm muito contato com outros advogados, né? Algum suporte. Então, é isso. Para quem quiser seguir nós nas redes sociais, eu vou deixar o Instagram da página na descrição. O meu Instagram é @FelipeMagliarelli. O meu é @VictorBarussi. E até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.